Hoje eu vou apresentar uma fórmula para vocês, né? Uma fórmula para calcular a área do triângulo, né? Ó, um exemplo aqui, antes de começar a nossa aula, né? Imagine que eu estou com a seguinte situação. Preciso calcular a área desse triângulo aí. Qual é a melhor ferramenta que eu vou usar? Aí a ferramenta que você vai usar é essa aqui. Certo? Existe uma fórmula para calcular a área de um triângulo que tenha os três lados iguais. Certo? Aí você vai usar essa ferramenta. Aí imagine que você se encontra numa situação em que você está com isso aqui. Você tem a altura aqui medindo 8, a base aqui medindo 4. Bom, a melhor ferramenta para você usar aqui vai ser essa. A base vezes a altura sobre 2. Ok? E depende muito da situação em que você se encontra. Tem fórmulas também, né? Quando você tem os três lados apenas. 7, 8 e 5. Existe uma fórmula para você usar isso aqui. Né? Existe outra ferramenta. Não dá para você usar a base vezes a altura sobre 2 aqui. Então o que eu estou querendo dizer é que depende muito da situação em que você se encontra, você vai usar determinadas fórmulas, certo? Para a área do triângulo. Qual é a situação que nós vamos estudar hoje, né? É isso que nós vamos ver. Qual é a ferramenta nova que nós vamos encontrar, que nós vamos usar a partir de agora para calcular a área de um triângulo e quando é que eu devo usar, certo? Vamos lá. Então, essa vai ser a fórmula para a área de um triângulo, é a fórmula que a gente chama de fórmula trigonométrica, né, para calcular a área de um triângulo. Bom, como nós já sabemos, e eu já falei ali anteriormente, né, existe uma formulazinha, e a fórmula geral que manda em tudo aí, né, se você tiver a base e a altura relativa, a área do triângulo é calculada desse jeito aqui. Não tem por que você fugir dessa fórmula se você conhecer a base e a altura do triângulo. Base vezes altura sobre 2 calcula a área de qualquer triângulo se você tiver a base e a altura. Né? É uma coisa que nós precisamos falar. Só vai dar certo se você tiver a base e a altura. Certo? E qual é a situação que nós vamos se deparar agora? A situação que nós vamos se deparar é o seguinte. Imagine que eu tenho um triângulo. Certo? E desse triângulo eu conheço o seguinte. Eu conheço esse lado aqui, conheço esse e conheço esse ângulo aqui, né? Então imagina aqui, sei lá, um ângulo alfa. Então imagina aqui, vamos substituir por valores, né? Para vocês ficarem mais ligados. Imagine que aqui é 30 graus. Imagine que aqui é 7 e aqui é 8 aqui embaixo. Pronto. Né? Como é que eu vou... Na verdade, eu vou botar aqui um valor mais legalzinho. Eu vou botar 6 para ficar pá, né? Como é que eu vou calcular a área desse triângulo aí? E aí? Que diabo é que eu vou fazer para calcular a área desse triângulo? Eu vou poder usar a base vezes a altura sobre 2? Do jeito que está aí, eu não tenho dado suficiente para usar essa ferramenta. Né? Não tenho ferramenta suficiente. Agora, mas aí como a Annalise falou, eu posso usar a altura sim, mas eu tenho que ir atrás dela. Certo? Eu tenho que primeiro descobrir essa altura para depois, né, você ir atrás aí da área. Certo? Então qual seria a estratégia aqui, né? A estratégia é você achar esse H. Perceba que esse H dividido por 6. Quem é esse H dividido por 6? Vocês sabem? H é o cateto oposto a 30. E o 6 é a hipotenusa. Existe uma relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa. Né? Isso aqui é cateto oposto, isso aqui é hipotenusa. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Isso aqui é justamente o seno do ângulo que você está observando aqui. Então, isso aqui é o seno do 30.
Ou seja, quem vai ser a altura? A altura desse triângulo aqui, quando você conhece esse ângulo, vai ser justamente esse lado vezes esse seno. Certo? Então a área, quando você for calcular, você vai fazer como? A base, né, vezes a altura, que é isso aqui, sobre 2. Né? Agora observem por que eu quis deixar assim e não fiz as contas. Justamente para você ver que todos os elementos que eu tinha na figura estão sendo usados nessa expressão aí. Né? Quais são os elementos? O H não precisa, ó, olha lá, não apareceu a altura lá, né? De forma assim, só o valor. Ó, o 8 apareceu, o 6 e o 30 apareceu aqui no seno de 30. Então, eu acho que já dá até pra gente cravar aqui que não precisamos fazer mais esse processo toda a vida, né? De achar a altura. Basta você fazer o quê? Multiplicar os dois lados pelo seno do ângulo que está sendo formado aqui e dividir por 2. Né? Que é justamente isso que está aí na tela de vocês agora. Né? Então, resumindo a história, se você conhecer dois lados, né, de um triângulo, e se você souber o ângulo que está sendo formado por esses dois lados, tem como você calcular a área desse triângulo usando essa formuleta aí. Multiplique os dois lados pelo seno do ângulo formado e divida por 2. É justamente o que está escrito aqui. Certo? Essa é a forma trigonométrica para calcular a área de um triângulo. Por que ela é chamada de forma trigonométrica, né? Porque aparece aí uma relação trigonométrica, que no caso é o seno. Pronto. Essa é a forma que eu queria apresentar hoje na aula, né? E é isso. Vamos lá agora à prática e vamos aplicar essa fórmula. Vamos aplicar de modo direto mesmo. Tá aqui o triângulo, quero calcular a área desses triângulos. Então o que você vai fazer? Simplesmente a área do triângulo da letra A vai ser, você vai multiplicar os dois lados pelo seno do ângulo formado aqui e dividir por 2. Simplesmente isso. Então essa área vai dar quanto? Vamos lá, fazer essas contas. Esse 8 vezes 10 dá 80. Dividido por 2 dá 40. Vezes o seno de 30. O seno de 30, aí é que você tem que lembrar da trigonometria, né? O seno de 30 é 1/2. Então vai ficar 40 vezes 1/2, né? Pessoal, quando você pega um número e multiplica por 1/2, é a mesma coisa que você está dividindo por 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20, certo? A unidade aqui é centímetro, você está calculando uma área, então é centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo da letra A. Na letra B, você tem aqui um triângulo, né? Ele tem lados 3 e 4, e o ângulo formado aqui é 120 graus. Então, aqui novamente é a aplicação direta da fórmula. Você multiplica os dois lados, 3 vezes 4, pelo seno do ângulo aí formado e divide isso aqui por 2. Então, vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 4 dá 12, 12 dividido para 2 dá 6, né? Então, vai ficar 6 vezes o seno de 120. Aí por isso que é importante, né, também a gente lembrar lá daquela questão do círculo trigonométrico, né? Basicamente, o círculo trigonométrico serve de apoio aqui para a matemática, justamente nesses casos que você precisa do seno quando o arco é maior do que 90, né? Então você tem que lembrar que o 120 graus está no segundo quadrante,
né? Ele vai ter o seno positivo, né? Porque o seno é positivo para cima. E ele é simétrico a 60, porque a soma de 60 com 120 é 180. Ok, então isso quer dizer que o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, segundo a nossa tabelinha lá, né? Então basta você colocar aqui raiz de 3 sobre 2, no lugar do seno de 20. Portanto, a área, esse 6 dá para dividir por 2, então faça isso. Vai ficar 3 raiz de 3 centímetros quadrados. E fechou. Olha aí. Então é tranquila a fórmula, né? Se vier todos os dados aí, é somente substituição, né? E lembrar, claro, como é que calcula o seno aí desses ângulos, né, notáveis. Vamos lá. Novamente, aplicação direta. Você vai pegar o 7 vezes 10, né, que são os lados do triângulo, multiplicar pelo seno de 60 e dividir por 2. Então aqui vai ficar como? 7 vezes 10 dá 70. 70 dividido por 2 aqui dá 35. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso pegar esse 35 e dividir por 2 se eu quiser, mas do jeito que está aqui, né, não dá mais para simplificar. Então, no máximo que você pode fazer aqui é deixar assim mesmo. Ok? Não precisa dividir esse 35 por 2, porque vai dar um número decimal e tal. Deixa assim, sem nenhum problema, sem medo de ser feliz, certo? A menos que tivesse uma alternativa pedindo para aproximar, né? Quando é que você sabe que você tem que deixar um número dessa forma? Quando não dá mais para você simplificar, certo? Esse raiz de 3 é irracional, esse 35 não dá para simplificar por 2, né? Então, é o limite aí. A forma mais simples, né, é essa daí. Qualquer coisa que você vai fazer a mais que isso é uma aproximação, né? Ok, vamos lá. Letra B. Você vai multiplicar os dois lados, 6 vezes 7, pelo seno de 135 e dividir por 2. 6 vezes 7 dá 42. Assim? 42 dividido por 2 dá 21. Aí vezes o seno de 135. Bom, vamos aqui. Vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico. 135 está no segundo quadrante, pessoal. E ele é simétrico ao 45, né? Porque a soma dos dois dá 180. E o seno de 135 é exatamente igual ao seno de 45, certo? Isso quer dizer que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, o seno de 135 também vai ser raiz de 2 sobre 2. E novamente nós chegamos aqui no ponto em que o 21 não dá para simplificar por 2, né? Então, você vai deixar do jeito que está aqui mesmo, sem nenhum problema, que não vai estar errado, certo? Decímetros quadrados, né? Porque a unidade aqui é decímetros. E fechou. Essas são as áreas. Não sinta medo de deixar dessa forma. Vamos aqui. Um problema um pouco diferente agora. Agora nós vamos ter que ter atenção e dar uma olhada, né? Ó, o esquema abaixo, ele representa um terreno quadrilateral, ou seja, 4 lados, né? Com as medidas indicadas. Qual é a área desse terreno em metro? Ok, vamos lá. A área desse terreno. O que é que nós precisamos fazer aqui? Calcular a área desses dois triângulos, certo? Eu vou chamar esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Já deu até uma sugestão para a gente aí de separar o quadrilátero, né? Vamos aqui. Então,
Vamos aqui para o triângulo 1. Do triângulo 1, o que é que eu conheço? Eu sei que isso aqui é 60 metros, isso aqui é 100 metros e isso aqui ele é reto, né? Então posso até ilustrar ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Só que eu vou ilustrar ele deitado assim, ó. Ele é reto. Isso aqui é 60 metros. Isso aqui é 100 metros. Ok, como é que a gente calcula a área desse triângulo aqui, do jeito que está aqui? Se eu conhecer isso aqui, vocês concordam comigo que o problema acaba para calcular a área desse triângulo? Se eu descobrir esse x aqui, né? Porque eu vou ter a base, se eu tiver o x, e vou ter a altura. Beleza? Base vezes a altura sobre 2. Mas eu preciso desse x aqui. Certo? Ok, então, vamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou achar esse x, né? Esse x dá para a gente achar usando o teorema de Pitágoras. Certo? E aí eu vou achar esse teorema de Pitágoras de uma forma diferente, né? Como é que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Todo triângulo que tem catetos 3, 4, a hipotenusa é 5. Ok? E se eu pegar esses lados aqui e multiplicar por um único número, eu vou continuar achando um terno pitagórico. Como assim? Por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 2, todos por 2, eu vou encontrar quem? 6, 8 e 10. Então, um triângulo que tem catetos 6 e 8, a hipotenusa é 10. Se eu pegar e continuar multiplicando isso aqui por qualquer outro número, eu vou continuar achando outro terno pitagórico. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 10, eu vou achar quem? 60, 80 e 100. Significa que existe um triângulo que tem catetos 60, 80 e a hipotenusa é 10. 10 não, desculpa, 100. E quem é esse triângulo? Esse que está na cara de vocês aqui, ó. Então esse aqui só pode ser 80. Ok? E pronto. Descobrimos aqui a base. Tem como descobrir a área do triângulo 1. A área do triângulo 1 vai ser base vezes a altura dividido por 2. Aí vamos fazer aqui 80 dividido por 2 dá 40. Fica 40 vezes 60. 4 vezes 6 dá 24. Esses dois zeros aqui é só acrescentar aqui, ó. 2.400 metros quadrados. Isso é a área de quem, pessoal? A área somente desse triângulo aqui, ó. Do triângulo retângulo, né? 2.400 metros quadrados, né? E o triângulo 2? Ah, o triângulo 2, vamos ver aqui. O triângulo 2, eu já sei que essa parte tracejada aqui, né, é quanto? É 80. Né? É justamente esse lado aqui, ó. Ok? Essa parte tracejada aqui é 80 metros. Esse lado aqui é 70. 80, 70 e tem esse ângulo que é 30. Aí remete à situação que nós aprendemos hoje. Dois lados conhecidos e um ângulo conhecido. Né? Então, dá para a gente aplicar a fórmula aí que nós aprendemos. Então, a área do triângulo 2, que eu vou chamar aqui, você vai fazer o quê? Multiplicar 70 por 80 pelo seno de 30 e dividir por 2. Ok, eu posso pegar agora esse 80 e dividir por 2, que dá 40, né? 40 vezes 70 dá 2.800. Vezes o seno de 30, que é 1 meio. Então aqui vai ficar 2.800 dividido por 2 dá 1.400 metros quadrados. Essa é a área do triângulo 2. Ele quer a área de quem? Ele quer a área desse
dessa figura toda, né? Então a área dessa figura toda é a área do quadrilátero ABCD. Então o que você vai fazer? Você vai somar 2.400 com o 1.400. Isso aqui vai dar 3.800, né, metros quadrados. Então, geralmente, esses problemas que envolvem quadrilátero, né, que não seja nenhum dos notáveis, é você tentar separar em triângulos, conforme temos aí. Bom, para terminar, para acabar nossa aula, né, o desafio agora é calcular a área disso aqui, ó. Essa parte que eu estou pintando aqui de vermelho, né? Então ele diz assim, ó, toda corda de um círculo o divide em duas partes chamadas de segmentos circulares. Calcule a área do segmento circular AMB, né, no círculo de centro O a seguir. Essa área vermelha que ele quer, né? Quando você traça uma corda na circunferência, você divide aí o círculo, na verdade, em duas partes, né? Ele quer que você diga qual é a área dessa parte que eu pintei aí. Ok, né? Vamos aqui. Então, qual vai ser a estratégia? Olha aqui, agora essa aqui tem que ser realmente... Então, vou tentar ilustrar aqui só a parte que me interessa agora, ó. Imagine que eu queira saber a área desse setor circular, né? Como se fosse um pedaço de uma pizza. No caso aqui da nossa figura verde, incluindo esse triângulo aqui, ó. Imagine que eu queira saber essa área todinha aqui. Essa parte vermelha e essa parte preta aqui, ó. Que é justamente isso que eu estou representando, né? Sabendo que esse ângulo é de 150 graus. E o raio é de 6 centímetros, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, é você lembrar, para calcular a área desse setor circular aqui, você lembrar o seguinte. Se o ângulo for 360 graus, né, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área de um círculo completo é π vezes raio ao quadrado. No caso aqui, o raio é 6. Né? Então vai ficar 360 graus equivale a 36π. No nosso caso desse círculo. Certo? Se eu quiser saber só essa parte dos 150 graus, eu vou fazer uma regra de 3. Ó. 360 está para 36π, que é a área toda do círculo. E 150 está para quanto? Vou chamar de área do setor. Você pode cancelar esse zero aqui com esse zero, né? Vai ficar assim, ó, área do setor vezes 36 é igual a 36π vezes 15, multiplicando em forma de x, certo? A vantagem é que esse 36 aí, ó, ele vai morrer. Ficou só 15π. Então a área do setor aí vai ser 15π. Então essa área toda aqui, pessoal, incluindo a parte vermelha e a parte preta. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular só dessa parte preta agora, só desse triângulo. Que dá pra gente calcular, né? Porque o raio aqui é 6. Se torna a situação que nós estávamos fazendo aqui desde o começo. Você tem esse ângulo, tem esse lado e tem esse lado. Então, qual é a área desse triângulo aqui? Então, a área desse triângulo vai ser a multiplicação dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. 6 vezes 6 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18, né? Seno de 150 é o mesmo seno do seu suplementar. No caso aí, é o seno de 30, né? Seno de 30 é o meio.
Então a área do triângulo vai ser 9, né? 9 centímetros quadrados. Isso quer dizer que a área toda dessa parte aqui do setor circular é 15π e a área do triângulo é 9, né? Então a área aí do segmento circular vai ser quanto? Vai ser os 15π retirado 9, né? E aí fechou.